Temos motivo nem razão para estarmos tristes se nós realmente servimos ao Eterno e conhecemos a sua pessoa bendita e maravilhosa. Nós conhecemos as Escrituras, vamos ver que Ele jamais desamparou os seus, jamais deixou alguém que confia nele envergonhado ou confundido, jamais. Todos que, através dos milênios, depositaram a sua fé, a sua confiança e procuraram de todo o coração fazer a vontade do Eterno, desfrutaram de grandes bênçãos e grandes maravilhas. Os seus nomes são lembrados até hoje, a fim de que, pelo exemplo deles, nós venhamos também viver uma vida de comunhão íntima com o Eterno e uma vida vitoriosa, uma vida realmente uma vida de Abraão, uma vida que abençoava as pessoas à sua volta. O Eterno disse para ele: anda na minha presença e se tu uma bênção. Nós oramos muitas vezes para sermos abençoados, pedimos bênção, mas nós entendemos aqui por essa passagem bíblica, o Eterno falando com Abraão, nosso pai, para ele ser uma bênção. Isso é muito lindo, amados. Melhor do que ter bênção é ser uma bênção, porque se você é uma bênção, nunca vai faltar na sua vida espiritual condições de abençoar alguém por meio de um conselho, de uma palavra, de um incentivo. Também você é abençoado você é uma bênção na sua vida financeira, você vai ter condições de ajudar um irmão numa situação difícil, material que ele esteja passando, assim sucessivamente, na vida conjugal, na vida familiar. Se você é uma bênção, você vai abençoar outras pessoas. É o desejo que tem que estar no nosso coração de sermos uma bênção. Não apenas uma grande maioria dos crentes oram, fazem campanhas, jejuam para que o Eterno nos abençoe. Mas o Eterno quer que sejamos uma bênção, porque se estamos no Mashiach, e se o nosso compromisso com o Eterno é baseado no amor, na gratidão pelo seu amor para conosco, nós já somos abençoados. O que temos que ser agora é uma bênção, um multiplicador de bênção. Louvado seja o nome do Eterno. Nessa manhã nós vamos estar estudando as Escrituras, mais precisamente vou estar usando a Brit Hadashah, o Novo Testamento, aleluia, sobre esse tema. Os irmãos estão vendo a importância da oração na nossa vida diária. A maioria dos servos do Eterno, os discípulos de Yeshua, são negligentes nessa área. Existem muitas áreas que somos negligentes, e na medida dos dias, das semanas, a gente vai estar abordando uma área, outra, a fim de que sejamos aperfeiçoados. E não estou aqui, não é uma cobrança pessoal. Não vá pensar que se porventura eu me expressar aqui falando uma palavra a respeito de um assunto e parecer que eu estou falando com você, não sou eu. A palavra do Eterno é para ser usada como, eu não quero aqui atingir longe de mim alguém pessoalmente, negativo. A minha intenção é de que cada um de nós, tanto eu como os irmãos e irmãs, sejam despertados para o compromisso que cada um de nós, individualmente e coletivamente, nos propomos quando nós aceitamos o Mashiach, quando nós recebemos, passamos a ser membros do corpo de Yeshua. Nós, por esse ato, pela nossa livre espontânea vontade, nos comprometemos em obedecer
os mandamentos do Eterno, e de sermos luz do mundo e sal da terra. Então, se em alguma coisa você for confrontado, exortado, não é algo pessoal, amado. Não é algo pessoal. É o Eterno falando com você, o Eterno falando conosco, porque nós somos seus filhos queridos, seus filhos amados. Então não fique entristecido, não se sinta menosprezado ou ofendido, porque, aleluia, pelo contrário, devemos nos sentir privilegiados, porque se o Eterno nos exorta, se o Eterno nos cobra, se o Eterno nos corrige, é porque verdadeiramente somos seus filhos. Vocês, irmãs, são suas filhas, por isso ele repreende. Então, a importância da oração na nossa vida diária. A oração não é algo que a gente deve fazer um dia sim, outro não, porque pensei o horário, estou com preguiça, estou cansado. Não, amado. Dificilmente a gente fica sem jantar, sem almoçar, porque está cansado. Dificilmente isso acontece. Pode estar cansado do jeito que tiver, mas o feijãozinho com arroz ele quer botar para dentro. E aí? E a oração? Por que a gente deixa de lado? Existem vários fatores, nós vamos estar listando alguns nesta manhã. A oração é uma das práticas mais importantes na vida do crente, com certeza. Ela é uma maneira de nos comunicarmos com o Eterno, de expressarmos nossos sentimentos, necessidades a Ele, e de buscarmos orientação e direção divina em nossa vida. Através da oração podemos nos aproximar do Eterno, fortalecer a nossa fé, receber a graça e a misericórdia que precisamos para enfrentar os desafios da vida. Além disso, a oração é uma forma de consideração, ação de graça, permitindo-nos expressar nossa gratidão e louvor ao Eterno. Por isso, a oração deve ser uma prática diária, constante na vida do crente, pois é através dela que podemos crescer em nossa fé e experimentar a presença do Eterno em nossa vida. Quem não vive uma vida diária de oração é que nem as ondas do mar. Tem dia que está animado para vir para o culto, mas tem dia, mano, que é uma tristeza, só vem arrastar. Tem tempo que está feliz, entra na igreja com um sorriso no pé da orelha, mas tem outra vez que chega abatido, cabisbaixo. Por quê? Por falta da vida de oração, mano. Você pode cantar, você pode ser um bom pregador, você pode ler as Escrituras. Tudo bem, isso é muito bom e deve ser praticado por nós. Cada um de nós devemos fazer isso. Mas o que dá sustento ao crente é a sua vida de comunhão pessoal com o Eterno. Aqui nós estamos num serviço coletivo. Nós nos expressamos, nós oramos, nós louvamos, nós cantamos, nós sentimos a presença do Eterno, nós recebemos bênção, mas a nossa vida, quem nós somos, está na particularidade. Vocês me conhecem em parte, vocês me conhecem tudo assim. Eu conheço vocês em parte. Vocês não sabem quem eu sou no meu íntimo. Nem eu sei quem vocês são no íntimo, no particular. E esse particular, é nesse particular, porque tem muitas pessoas crentes que o Eterno é o Senhor dele aqui, é o Senhor muitas vezes em casa, mas já não é o Senhor na rua, já não é o Senhor dele na sala de aula, no trabalho. Muitas vezes é o Senhor aqui, mas não é em casa. E aqui, no meio dos irmãos e das irmãs, se comporta como um verdadeiro
discípulo de Yeshua, como uma ovelha do Senhor, mas em casa se comporta diferente, na rua se comporta diferente, na escola, no trabalho, e é no particular meu e seu que o eterno tem que ser o Senhor. Se ele for o Senhor, se ele for Elohim, se ele for o nosso Deus no particular, ele vai ser na igreja, na rua, em casa, onde nós estivermos. E para nós termos esse privilégio, alcançarmos esse patamar, essa qualidade que necessitamos tanto, nós não vamos alcançá-la se formos negligentes na nossa vida de oração. Falo, amado, com experiência própria. Nesses meus poucos anos de caminhada de fé, todos os homens e mulheres que conheci, que tinham uma vida de firmeza, uma vida transparente, eles eram pessoas que tinham uma vida e têm uma vida diária de oração. Não estou falando que você vai passar 2, 3 horas, 4 horas de oração, não, amado. Que seja 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, mas diário, aonde você abre o seu coração, aonde você expressa os seus sentimentos, o seu amor, ou mesmo até, às vezes, a sua raiva por certas atitudes. Mas é ali, tem muito crente que não sabe desabafar no pé do eterno. Afrontaram ele, provocaram ele ou ela, pecaram contra ele ou ela, em vez dessa pessoa ir aos pés do pai da família, do pai de família, do nosso pai, do nosso Elohim, ele procura um irmão para contar o assunto de maneira depreciativa, não buscando ajuda, mas querendo, acusando o irmão ou a irmã que no seu momento de fraqueza deixou a desejar. Nós não devemos agir assim. Quem age assim é justamente a pessoa que, por falta da sua vida diária de oração, não tem estrutura para ver que cada situação que acontece conosco, cada afronta que sofremos, seja dos nossos familiares, seja da mulher, do marido, dos filhos, dos pais, dos irmãos da igreja, do colega de trabalho, do desconhecido, é um teste, é uma prova, é uma oportunidade para nós exercermos a santidade que nós temos em nossa vida, de sermos luz naquele momento de treva, onde o camarada nos fechou no trânsito, ou comprou, não nos pagou, ou nos ofendeu verbalmente, ou até fisicamente. É hora de nós exercermos a santidade, de exercermos aquilo que nós aprendemos com a vida do nosso Rabi Yeshua, que mesmo no momento da sua morte, quando as pessoas criticavam ele, zombavam dele, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então temos muito, amados, temos muito dever de casa. Nós temos que pôr, porque eu não posso fazer de você um homem que ora, uma mulher que ora, a pastora também não, e nem o eterno. Parte de cada um de nós é a iniciativa e a busca. Preste atenção, amado, quando se trata das coisas materiais, por exemplo, do emprego, a gente tem que ir todo dia. Que chova, que faça sol, nós temos que ir, porque o patrão exige, porque se não formos, vamos ser demitidos. Tem hora para chegar, hora para sair. Tudo isso, e muitas vezes fazemos isso com facilidade, mas quando se trata das coisas espirituais,
por falta de uma vida pessoal. Tem muita gente que serve o eterno como um velhinho, que está lá além, né? Ele é a terceira, quarta pessoa da vida dele, é crente, mas o eterno fica lá. Se sobrar, aí o eterno vai receber a oração. Se sobrar, ele vai receber o dízimo, a oferta, né? Se sobrar, vai tapar em cocô primeiro as minhas coisas pessoais, depois o eterno, se sobrar, a gente dá uma esmolinha para ele. Essas pessoas, amados, vão viver uma vida infeliz na igreja, porque não há como uma mulher ser feliz com o seu esposo se ela tiver outro no coração. Não há como um marido ser feliz com a esposa que ele tem se ele tiver outra no coração. Não há como nós vivermos felizes e alegres com o eterno se nós tivermos outros deuses em nosso coração. Como Yeshua disse, não há como servir a dois senhores, porque você vai amar um e vai desprezar o outro. Como nós demonstramos o nosso amor para com o eterno? Quando nós o buscamos, quando nós botamos ele em primeiro lugar na nossa vida, nós demonstramos o nosso amor por aquilo que nós oferecemos ao eterno, assim como nós demonstrávamos no passado o nosso amor pelas coisas mundanas. Nós estávamos conversando aqui com o diácono Jô, do trabalho que nós estávamos fazendo aqui, concluindo a limpeza, que a pessoa anda 15 quilômetros para poder comprar um litro de bebida, para ir numa festa, sacrifício para poder satisfazer o desejo da sua carne. Aí quando se aplica na área espiritual, amada, é difícil. Ninguém vê crente reclamando porque não tem culto de oração. Ninguém vê crente reclamando porque tem pouco culto. Não. Ninguém vê crente reclamando porque chegou e a porta da igreja ainda está fechada. Não. Ninguém vê. Reclama de outra coisa, mas dessas coisas que são essenciais para a vida espiritual que o crente se propôs, é difícil, mas isso é que tem que estar na nossa vida: a sede, o desejo, o prazer de servir o eterno tem que ser a nossa alegria, porque senão, amado, como é que a gente vai para um lugar onde vai ser adoração, louvor, tudo para onde estamos indo é eterno. Tudo. Nós estamos aqui ensaiando. Nós vamos conviver com o eterno diariamente. Então nós temos que nos preparar aqui, para quando chegarmos lá, nós vamos estar no lugar que nós desejávamos estar. Porque tem muito crente que quer alcançar a vida eterna, mas parece que não sabe o que ele vai encontrar lá. Como é que vai ser a vida dele? E na igreja, quando nós estamos falando a respeito das escrituras, não é para você se sentir mal, se sentir ruim, perder a atenção. Quem é que perde a atenção? Por que se a palavra do eterno não é atrativa a mim, que sou discípulo, que sou filho de Deus, sou filho do eterno, tem algo errado. Tem algo errado. É mesmo que um camarada que é acostumado, você sabe que ele come bem, e aí chega um dia que ele está com fastio, está doente, o cara não comeu em lugar nenhum e está dispensando comida, está doente. Então, se você e eu, que somos discípulos de Yeshua, estamos com fastio da palavra, se a palavra nos faz mal,
é porque estamos doentes. Estamos doentes. Aleluia. E se nós tivermos uma vida diária de oração, nós não vamos ter fastio da palavra e nem fastio das coisas espirituais. Pelo contrário, nós vamos ser aquelas pessoas que estão sempre prontas para ouvir e têm prazer nas coisas do eterno. Há várias razões pelas quais a maioria das pessoas não oram com frequência. Algumas delas incluem falta de tempo. Muitas pessoas têm a rotina seguidas, cheias de compromissos, o que as impede de dedicar tempo suficiente à oração. Existem pessoas assim. Mas isso é uma desculpa para a pessoa não ter uma vida de oração? Ele pode não ter tempo para orar meia hora, 20 minutos, mas será que não teria para 5, para 10 minutos? Teria, com certeza. Falta de fé é um dos motivos. Falta de fé. Algumas pessoas podem não acreditar na eficácia da oração e não tem um compromisso claro, uma compreensão, melhor dizendo, clara do que é a oração, do que a oração pode fazer em sua vida. Tem pessoa que não acredita que a oração move a mão do eterno. Nós sabemos disso. Josué, quando estava na guerra contra uma nação lá, ele orou e o sol parou por quase um dia inteiro. Mas tem gente que pensa que isso é uma fábula, é um mito, é uma lenda, é história para a criança dormir e por isso perde. E outras porque não têm a compreensão, não ensinaram o quão importante é a oração. É de suma importância, amado. Se você a partir de hoje começar a tirar 10 minutos diários de oração em sua vida, você vai ver o quanto você vai evoluir espiritualmente, e quanto vai passar, as coisas do eterno vão passar a ser prazerosa as coisas do eterno para você. Como você vai passar a entender texto das escrituras que você não entendia. Não precisa de muito, precisa ser diário. Ou que você esteja doente ou sadio, alegre ou triste, com a mesa cheia ou com escassez, ore todos os dias. Todos os dias. Louvado seja o nome do eterno. Terceiro, falta de disciplina. Para algumas pessoas a oração exige disciplina, comprometimento, e que pode ser difícil de manter uma base regular. Precisa disso. Oração precisa de disciplina. Mas não, estou cansado, estou quebrado, aí deita e dorme. Muitas vezes tira tempo para outra coisa banal, que não tem nada a ver, que vai trazer prejuízo, mas não tira tempo para a oração. Isso é perigoso. Dificilmente uma pessoa vai se manter firme na fé, vai ter uma vida abençoada. Não adianta o quanto você trabalhe, o quanto você lute, você não vai ter uma vida sólida e certeza de que você será vencedor em sua vida se você não tiver uma vida de oração. Comprometimento, disciplina, é exigir de você mesmo, é cobrar de si mesmo. E nós temos que ter isso. Nós temos que ter isso. Caso contrário, nós vamos ser um crente motivo de piada, e o nome do eterno vai ser blasfemado entre os ímpios por causa do nosso comportamento pecaminoso. Falta de motivação. Algumas pessoas podem não ver necessidade de orar, especialmente se não estão enfrentando desafios em sua vida.
Quem conhece crente que só desperta para orar quando acorda, que já está com a corda no pescoço? Só estão faltando chutar o banquinho. Na hora que o filho vai para a cadeia, ou está correndo risco de vida, alguém está para morrer na família, é que está passando fome, já se lembra de orar. Não, amado. Não vamos esperar a morte bater na nossa porta. Não vamos esperar a miséria chegar à nossa casa para a gente orar. Não vamos esperar a enfermidade pegar os nossos filhos, nossa filha, a esposa, o marido, etc., para a gente começar a orar. Vamos estar no monte da oração. Falta de conhecimento e orientação. Alguns indivíduos podem não saber como orar e onde encontrar ajuda, orientação para a oração. Cabe também a liderança ensinar a necessidade de orar. E como é que a gente aprende a orar? A maneira mais fácil de aprender a orar? Orando com os nossos irmãos. Quando eu comecei a orar, não sabia falar nada, mas ouvindo a gente aprende, né? Se expressar na presença do Eterno. Conclusão: independente do motivo, é importante lembrar que a oração é uma parte fundamental da vida do crente ou do cristão e pode trazer muitos benefícios, como uma paz, orientação, ajuda em momentos de necessidade. Por isso é importante tentar superar esses obstáculos e buscar uma vida de oração mais consistente e significativa. Isso é de extrema necessidade. Amém, amados? Não estão entendendo? Se não tiver alguma dúvida, pode expressar, porque nós estamos aprendendo junto. Muitas vezes a sua dúvida é de alguém que está ao seu lado, mas que falta coragem, né, de perguntar. Não é feio, não é vergonhoso, pelo contrário, é edificante quando nós fazemos uma pergunta para aprender. Agora, quando a gente faz uma pergunta para criar polêmica, aí não tem jeito, né? Mas quando a gente faz para aprender, é uma bênção. Mateus, capítulo número 6 e verso número 13. A oração é tão importante que nós temos nesse texto o próprio Mashiach Yeshua ensinando os seus discípulos a orar. E é uma oração simples, mas a grande maioria de nós não oramos essa oração. E essa oração aqui, amado, do Pai Nosso conhecido, ela é riquíssima. Riquíssima nos detalhes que Yeshua expressa nessa oração. Vamos ver o verso 9. Portanto, pois orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quantos aqui oram a oração do Pai Nosso? De primeiro, eu não orava muito a oração do Pai Nosso, porque eu pensava que era católica, né? Mas não. Não foi Yeshua que inventou. Essa oração é feita pelos antigos. Ele só ensinou os discípulos, reforçando a necessidade da oração. E a primeira frase desse texto nos leva, nos exige, nos cobra uma vida de santificação. Quem santifica o nome do Eterno? Nós. Eu e você santificamos o nome do Eterno. Como? Obedecendo os seus mandamentos, guardando
amando o próximo, respeitando as pessoas, sendo amorosas, compassivas, tolerantes, ajudando os demais. Tudo o que nós fazemos de bom, amado, o que nós estamos fazendo? Santificando o nome do Eterno. E quando a gente faz o mal, quando a gente faz aquilo que nós não deveríamos fazer, nós estamos profanando, corrompendo diante das pessoas o nome do Eterno, de forma escandalizante. E muitas vezes a gente lê essa oração como uma coisa sem entender o que está sendo expresso pelo nosso Rabi Yeshua nesse texto, nessa oração. Tudo aqui nessa oração, aleluia, a grande maioria é para o Pai, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, santificarmos, não é tudo que a gente começa a fazer, amado, que é a vontade do Eterno, que a gente começa a fazer querendo. Tem muita coisa que você começa a fazer sem querer. Tem muita coisa que eu comecei a fazer, sabe, e hoje faço sem obstáculo, acontece com todos, sem querer. Então, por que você fazia? Porque eu sabia, eu sei que é o certo. É o certo. Quem é viciado, que vai largar o vício achando bom? Não. Ele vai deixar o vício, deixou o vício, porque é o certo a fazer, é o melhor para a sua vida. Porque quem é viciado está preso. O vício passa a ter domínio sobre a nossa vida. Então, quando você decide deixar o vício, é porque você reconhece o prejuízo que ele está causando, e você tem certeza que o melhor é você agir daquela maneira, deixar aquele ato, aquele vício, ou aquele mal. Assim é na vida espiritual. Talvez você apega a alguma coisa, um pecado, mas você toma conhecimento do mal que ele lhe causa por meio da palavra. Você sabe que é ruim, e mesmo contra a sua vontade, você toma a decisão de abandonar. E o Eterno, que é bom, que nos capacita para o bem, nos ajuda quando nós tomamos a decisão de abandonar. Mas não vá pensar que é fácil para ninguém. Existe um sacrifício, e o Eterno não vai fazer, somos nós. Nós que tomamos a decisão, é nós que nos esforçamos, e Ele nos ajuda mediante a decisão do nosso coração. Então, na oração do Pai Nosso, a primeira frase é, a partir do versículo, é: santificado seja, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Depois, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para nós também. Nos céus, os anjos, os seres espirituais, fazem a vontade do Eterno 100%. E na terra, qual é o papel de fazer a vontade do Eterno? Nosso. A quem cabe a responsabilidade de fazer a vontade do Eterno? A mim e a você, meu irmão e irmã. Não é só carregar a Bíblia debaixo do braço, não é só pregar, não é só ensinar, não é só cantar, aleluia, nem só orar. É fazer a vontade do Eterno na terra, como é feita no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ou aqueles que nos ofenderam. Então não adianta você chegar com cara de amélia, eu na presença do Eterno, pedindo perdão da nossa transgressão, do nosso pecado, da nossa culpa, se não estivermos perdoando também a culpa, o pecado
do irmão, da irmã, ou do estranho que pecou contra nós. Você não vai ter perdão se você não der. Você não vai ser uma pessoa próspera materialmente se você não for uma pessoa que tem alegria em compartilhar o que o Eterno te dá. Não espere prosperar se você não ajuda os outros a prosperar. Porque muitos crentes, apesar de serem crentes, têm uma visão mundana com relação à vida financeira. Estão sempre felizes com as mãozinhas estendidas para receber, mas não têm a mesma alegria para estender a mão. Eles querem que o céu se abra para eles prosperarem, mas não abrem o coração para ajudar a quem prosperar, para suprir a necessidade de alguém, para ouvir aquela voz maravilhosa. Muito bem, eu gosto de ouvir isso. O Eterno te abençoe. Sabe quando nós ouvimos isso? Quando nós ajudamos alguém. Acho que alguns irmãos já tiveram essa experiência de alguém precisando, veio até você, e você ajudou, e você ouviu aquela gloriosa voz dizendo: Deus te abençoe. Amado, isso não tem preço. Mas muitos crentes, quando vê alguém pedindo, se ele puder mudar até de rua, ou então está pagando preço, por que não vai trabalhar? Preguiçoso, preguiçosa, quer dinheiro para isso e para aquilo. Amado, quem sou eu para julgar? Ninguém para sentar perto dessa pessoa e perguntar o que levou ela a estar naquela situação, o que levou ele a estar naquele estado. Mas uma coisa que os crentes, não vou falar com dano, não, os crentes têm facilidade é de julgar. São juízes. Está na ponta da língua o julgamento. Coisa mais fácil é você taxar alguém. Difícil é se colocar no lugar dele ou dela. Você achar alguém chato, não se dá bem com a pessoa, criticar, mas você não sabe o que levou, você não sabe o que essa pessoa passou na sua infância dentro de casa, você não sabe se ela foi criada na mão de um ou do outro, você não sabe os abusos que sofreu, os maltratos que a levaram a estar naquele estado. Existe muita coisa por detrás, amado, do fracasso de uma pessoa. Por isso, quando o profeta fala a respeito do nosso Mashiach, do nosso exemplo a ser seguido, ele diz: ele não julgará segundo o ver dos seus olhos e o ouvir dos seus ouvidos. Não ande por aí multiplicando aquilo que você ouviu, e nem o que você viu, porque nem tudo que a gente vê é o que é, e nem o que a gente ouve. Se você não quer correr o risco de estar pecando contra alguém, se cala. Se você comentar, que sejam as virtudes ou os defeitos de alguém, comente se você convive com essa pessoa. Você convive com ela, convive com ele. E quando você comentar, comente para a glória do Eterno. Não para
difamar, para denegrir, para envergonhar a pessoa, porque isso é um pecado de morte aos olhos do Eterno. Quando você difama alguém, eu difamo alguém, está diante do Eterno como se estivéssemos matando a pessoa. Tome cuidado. Então, se nós não tivermos um coração disposto a perdoar os nossos ofensores, vamos viver eternamente debaixo dos nossos pecados. Porque quem fecha a porta do perdão não é o Eterno, sou eu, é você. Quem fecha a porta da prosperidade é você. E por mais que esteja aberta a porta do céu para te abençoar, mas se o teu coração não está aberto para abençoar os outros, está fechado. Você, como crente, vai ter a bênção do ímpio, não a bênção dos filhos, dos herdeiros do reino. Yeshua ora no Getsemane. Yeshua não orou só nesse momento. Ele orou, nós sabemos que ele orou em outras vezes, mas essa oração, sem dúvida, foi a oração mais importante que ele fez. Nas últimas horas, antes da sua crucificação, antes da sua morte, ele vai ao Getsemane e ora, e ensina algo muito importante para os discípulos nessa ocasião. Ele, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando dizia: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos, e disse a Pedro: então, nem uma hora podeis velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que nós aprendemos aqui, amado, nesse versículo de número 41. O espírito está sempre pronto. A fraqueza da carne só pode ser vencida pela vigilância e pela oração. Se você não ora, a tua vigilância não vai valer nada. E se você ora, mas se você não vigia, a tua oração não vai valer nada. A minha oração não vai valer nada. Eu tenho conscientemente de saber até onde eu posso ir. Eu não posso ultrapassar os limites estabelecidos pelo Eterno para o meu bem. Para o meu bem. Os estatutos, os mandamentos são cercas, limites impostos pelo Eterno para proteger a minha vida. Já pensou você criar tipo um rebanho de ovelhas solto numa cidade dessa? Vai ficar churrasco, vai ser atropelado por carro, vai virar real, não é verdade? Então o Eterno estabelece os limites, os mandamentos, para que eu seja protegido, guardado do predador, do lobo, do leão, guardado do ladrão, do salteador, nos limites estabelecidos pelo Eterno. Agora nós queremos cumprir, satisfazer o desejo do nosso coração. Aí pulamos a cerca. E a gente sabe que acontece muitas vezes com o animal pujão, vai acabar se dando mal.
Crente que quer pular cerca, vou pensar que não, o Eterno vai botar uma forquilha, né? Coloca uma forquilha, no cangote do animal, do gado que gosta de fugir, para ele não passar por dentro do de arame, para ele não passar. Porque senão o irmão está doente, enfermo, toma remédio, vai no médico, faz isso, faz aquilo, mas em modo geral, e continua doente. Acaba novo. Né? Outros da idade dele ou dela estão todos saudáveis, e ele está problemático. É a cerca do Eterno. Por outro, pegar ele lá fora, né? E ceifar a sua alma sem o Eterno, sem salvação. Temos que ter cuidado, amado. Então vamos vigiar. O Espírito, ele está sempre pronto, mas a carne é fraca, e só podemos vencer a fraqueza da carne, oração e vigilância. Em todo. Está cansado, amado? Ora. Está descansado? Ora. Está feliz? Ora, amado. Está triste? Ora. Está maravilha com a mulher? Ora. Brigou com a mulher? Ora. Tem gente que porque tem um rim com a mulher, ou com o marido, ou com o irmão, aí não ora mais, não quer vir mais para a igreja. E o que é isso, amado? Hã? Eu posso brigar com a minha mulher o tanto que for, mas não deixo vir para a igreja, não deixo de orar. Aí que eu preciso orar, aí que eu preciso estar na igreja, aí que eu preciso do Eterno para me ajudar a consertar as coisas. Não, pelo amor do Eterno, vamos amadurecer. Outro ensinamento sobre a questão da oração, a parábola do juiz iníquo. Quem não conhece essa parábola? E aqui, Yeshua nos ensina a perseverança. Lucas 18, 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nessa semana e a semana que vem você vai ter oração, a gente nunca está de férias. Santidade, a gente nunca está de férias. Fazer o bem, a gente tem que sempre estar atuante, não tem férias. Porque se eu paro nesse processo, eu atraso o meu crescimento espiritual. Quando nós não estamos crescendo, amado, a gente está voltando às práticas de outrora. Simplesmente assim. Conta a gravidade só vai enquanto você tiver impulso. Pode ser uma ponto 50. Você tirou o coração, enquanto tiver força da explosão, ela vai. Depois ela não vai ficar paradinha, não, ela vai descer novamente. Assim é a nossa vida. Se você quiser continuar crescendo, se nós quisermos continuar crescendo, temos que continuar perseverante nas práticas que o Eterno nos ensina, que o Mashiach nos ensina. Caso contrário, a gente vai descer para a estaca zero. Pensar que não estamos lá, vamos lá, sendo pior do que éramos antes. Dizendo, havia uma cidade, um certo juiz, que nem ao Eterno temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz justiça contra o teu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso, disse consigo, ainda que não temo ao Eterno, nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer a justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz? E o Eterno não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
porque me presta para a justiça. Está entendendo? Esse camarada, esse juiz, é um pecador terrível, um homem sem. Não tem vida eterna, e nem respeitava homem. Mas a perseverança, a insistência daquela mulher, ele não fez porque era bonzinho, porque estava com pena dela, mas por causa do incômodo. Vou fazer para ela parar de vir aqui, encher a minha paciência. E ele disse: se o juiz, esse injusto juiz, atendeu a petição dessa viúva, imagine o Pai Celeste, que ama a mim e a você, que nos deu Yeshua para nos reconciliar com Ele. Amado, a oração é o meio pelo qual nós prosperamos em nossa vida, em toda a nossa vida. Não devemos negligenciar, porque o Eterno faz justiça àqueles que clamam a Ele de noite e de dia. De noite e de dia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Bendito seja Ele para sempre. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Existe também cuidados que nós devemos ter na oração. Em tudo que é bom, que é santo, que devemos fazer, existe risco de nós nos envaidecer. Você pode estar pecando, eu posso pecar, mas coisas do Eterno, fazer uma coisa certa, mas posso me envaidecer e pecar. A parábola do fariseu e o publicano. Isso é Yeshua ministrando. Lucas 18, o 9 ao 14. Diz também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Isso acontece. Se achar mais santo que o outro, eu não falo daquele irmão, daquela denominação, desprezar as pessoas, isso é pecado. Dois homens, deixa eu falar, dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Eterno, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Oração do fariseu. Publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Eterno, tem misericórdia de mim, pecador. Aleluia. Yeshua responde: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, mas aquele, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. É difícil ser humilhado, né, irmão? Nós queremos estar por cima. Queremos ser os mais vistos, os mais privilegiados. Queremos pedir, queremos que o Eterno nos responda. Nós não aguentamos nem desvio pau nos ouvidos. Não levamos desaforo para casa. Se alguém cutuca na nossa costela, nós damos um chute na costela dele. Isso é os crentes. A gente aprendeu com quem isso, amado? Com Yeshua? Sermos ignorantes, soberbos, arrogantes. E as pessoas nos ofendem, nós já ofendemos ela 2 vezes mais.
Tem muita gente assim no nosso meio. E aí, quer ser abençoado, quer que as coisas lhe servem. Isso é para todos nós, amados. Cada um de nós temos uma área que precisamos trabalhar e depressa. Eu não sei, mas você sabe, porque você se conhece. Você sabe quais são, em que área você se ira, você se transforma. Não é, irmão Jorge? Eu sei. Então é nesse ponto que nós devemos dedicar esforço, lágrimas e oração. E quando nós vencer, não vamos sentar e descansar, não. Vamos perseverar. Vamos perseverar. Aleluia. Sabe quando nós vamos deixar de orar todo dia? Quando a gente morrer. Aí você pode deixar de orar. Enquanto esse dia não chegar, se você estiver doente, ore, sadio, em qualquer, aonde você estiver, estou na casa de alguém, né? Você pode orar falando alto, mas ore baixo. Você não pode orar de joelho, ore sentado, ore deitado, mas ore. Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, é o Eterno falando conosco, expressando o seu amor e a sua vontade para conosco. Quando nós oramos, é nós abrindo nosso coração para o Eterno. A Ele você pode contar os segredos que ninguém sabe. E não espere aspereza, dureza. Não, espere amor, consolo, conforto e perdão. Se assim você desejar e fazer para o teu próximo, para o teu Senhor. Eu não sei, queridos, como as pessoas esperam no Eterno aquilo que elas não dão. Você como crente, o ímpio não, ele é ignorante, ele não sabe, ele é um cego, não sabe para onde está. Mas eu e você, não adianta nos esperar do Eterno aquilo que nós não damos para o próximo, para o semelhante. Se você não sabe oferecer ao teu próximo aquilo que você deseja receber do Eterno, você nunca o terá com abundância. Você vai ter da maneira que o ímpio tem, da maneira que a pessoa lá fora, que não conhece a verdade como você conhece, tem você vai ter. Não vamos nos iludir. Não. Quem abre a porta da bênção somos nós, e quem fecha somos nós. A porta da santidade para a nossa vida, do crescimento, da maturidade espiritual, somos nós que abrimos, por meio da fé e da prática daquilo que está nas nossas mãos, ou na nossa boca e no nosso coração, a palavra do Eterno. Não adianta querer enfeitar, arranjar, não é simples. As coisas do Eterno são simples, fáceis de praticar. Por que são fáceis? Porque milhões de pessoas já fizeram. Então nós estamos na fila dos heróis. Por que não sejamos? Por que não vamos ser heróis? Por que não vamos superar os nossos limites? Por que nos impede de ser santo? O que impede você de ser mais santo? Eu de ser mais santo? Nós de ser mais santo? Ninguém. Nem mulher, nem marido, nem pai, nem mãe, nem filho, nem ninguém. Nem o próprio Eterno. Porque a vontade dele, nem a Satã. Porque ele não tem poder sobre a nossa vontade. O livre-arbítrio é a única coisa na qual
a minha vontade, a decisão que tomo, é a única coisa verdadeiramente de liberdade que eu tenho. É o direito de escolha. É isso. O resto eu não tenho liberdade. Ninguém tem. Nem o homem mais rico do mundo não tem liberdade. Porque se eu pudesse fazer o que ele quer, não morreria, não ficava doente, as pessoas não enganavam ele, não roubavam, a mulher não traía, os filhos não dariam dor de cabeça. Tudo isso pode acontecer com qualquer ser humano. Agora, a escolha é minha, 100%. É por isso que nós vamos dar conta dela diante do Eterno. E lá você vai dizer: ah, não, mas foi o marido que não quis, por isso ela não obedeceu. Ah, não, foi a mulher que não quis, por isso ele fez assim. Não. Lá você vai pagar pelas suas escolhas e eu também, se fizermos erradas. E vamos ser recompensados pelas escolhas que fizemos certas. Então, tome cuidado com o que você faz. Porque você não está fazendo para alguém. Você pode até pensar que está fazendo mal para uma pessoa, mas está fazendo mal para si mesmo. Você pode até pensar que está fazendo bem para a pessoa, mas você está enganado. Você está fazendo bem para si mesmo. Porque como discípulo de Yeshua e como filhos do Eterno, esse é o nosso papel. Fazer o bem ao quem nos faz o bem e também para quem nos faz mal. Porque o Pai faz assim conosco, com todos. A sua chuva desce sobre bons e maus, justos e injustos. Por isso não fique escolhendo para quem fazer o bem. Precisou de você? Ajude, estenda a mão, faça o que você pode dentro das condições que o Eterno te deu, mas não feche a mão, não feche o coração e não faça esperando receber. Não, dê com a direita para que a tua esquerda não veja. Amém. Bendito seja o nome do Eterno para sempre. Então, o fariseu cresceu cheio de pecado e se julgava um camarada, doutor da lei, conhecedor da Torá, faço isso e faço aquilo. É assim não. E o outro que era um pecador todo torto, mas reconhecia os seus erros, por temor e reverência ao Eterno, nem levantava a cabeça para olhar, nem dizia palavras bonitas, mas batendo no peito, que é símbolo de arrependimento: tem misericórdia de mim, Eterno, que sou pecador. Bendito seja o Eterno para sempre. Romanos, apóstolo Paulo: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Apóstolo Paulo. Aleluia. Alegrar com a esperança, ser paciente na tribulação. A maioria dos que se desespera na tribulação, não é para ser paciente. E perseverar na oração. Se a pessoa não persevera na oração, como é que ele vai ter esperança? Como é que ele vai ter paciência na tribulação? Nunca. Efésios 6,18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É perseverar, é ser consistente. Não estou dizendo que é só aqui na igreja, não. Nas orações, nós estamos na oração de segunda a quinta-feira. Não é só aqui não, eu fui orar na igreja e não oro mais em casa. Não, amado. O crente, todo dia, quando ele acorda, ele tem que orar. Quando ele vai deitar, ele tem que orar. Quando ele vai tomar uma refeição, ele tem que orar. Ele tem que abençoar aquele que
está fazendo ele se levantar, que deu mais uma noite de sono. Ele tem que abençoar aquele que deu mais um dia. Ele tem que abençoar aquele que está dando pão para ele comer. Aleluia. Isso é gratidão e reconhecimento, porque existem milhões de pessoas passando fome, e você come 3 ou 4, primeiros e até 5, 6 refeições por dia. E aí, amado, quando coloca a comida no prato, é que nem o ímpio, não se lembra de dizer abrahar a bênção, de orar e abençoar o eterno. Deita como um jumento, levanta que nem um cavalo. Não ora, até o cavalo está se ajoelha ainda, né? O animal está se ajoelha para poder levantar e para poder se deitar. Mas tem gente que não faz isso. Mas duvido que não tira um tempo o celular, o Zap, o YouTube, para Netflix. Filme de 1h30, 2 horas. Nem cochila. Mas no culto fica enfadado. Às vezes até pesca uma piada no culto. Mano, isso está sendo, né? E isso, se agirmos assim, eu não estou dizendo que você não veja filme, não veja YouTube, não veja Netflix, não. Você pode, desde que você não se esqueça que quem está dando o privilégio de ver isso aí, de ter o que você tem, é Ele lá, o Todo-Poderoso. Que acima de tudo, existe alguém que você deve a sua existência, a sua vida, que devemos a nossa existência e a nossa vida a esse ser. E que um dia nós vamos prestar conta de tudo. De cada minuto, de cada segundo da nossa existência na face da terra. E será que nós vamos ter salvo com Ele? Ou vamos estar em terra, devendo? Aleluia! Não se deixe, amado, levar pelas circunstâncias. As circunstâncias, elas passam, mas Ele permanece para sempre, e é com Ele que nós vamos acertar as contas. Aleluia, da nossa vida. Colossenses 4, 2 e 3. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que o Eterno nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério do Mashiach, pelo qual eu estou também preso. Isso é o apóstolo Paulo. Verso Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 1 Pedro 4,7, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Lucas capítulo 21, verso 34 a 36. Olhai por vós, e não aconteça que o vosso coração se carregue da glutonaria, da embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de importuno aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E havendo tomado o livro, e os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. A oração dos santos é incenso. Os irmãos sabem o que é o incenso, né? O incenso é uma erva
aromática, preparo de erva aromática, que o sacerdote, todos os dias, entrava no santo, lá tem um altar de ouro, o altar do incenso, e sobre as brasas que estava lá, ele derramava aquele incenso, e aquela fumaça, aquele cheiro agradável, subia as narinas do Eterno. E aqui, a oração do santo é como um incenso que sobe as narinas do Eterno, bendito seja Ele para sempre. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, porque eu quase minha hora, e os 20 anjos, os 7 anjos que estavam diante do Eterno, foram e dadas 7 trombetas, e veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante do Eterno. Oh, aleluia! Não deixe de orar, amado. Se você é uma pessoa negligente, preguiçosa, em nome de Yeshua, a partir de hoje, faça um compromisso com o Eterno, que chova, que faça sol, que você esteja sadio ou doente, a barriga cheia ou com fome, alegre ou triste, que você seja solteiro ou casado, tenha filhos ou não, ore ao Eterno todos os dias, estipule. Eu quero dizer para você que vai ser difícil. Se você hoje disser que vai orar 1 minuto todo dia, vai ser difícil. Mas se você disser também que vai orar 1 hora todo dia, vai ser a mesma dificuldade de orar 1 minuto. E não é raça não, é a tua carne. Porque o inimigo, ele se torna um inimigo nosso quando nós deixamos. É você que escolhe quem é o Senhor da tua vida, em todas as áreas. Quem é o Senhor da tua vida no teu casamento, na criação dos teus filhos, na vida da tua esposa, na vida do teu marido, na tua vida financeira, no teu trabalho, na tua vida de oração, de leitura, em toda a tua vida. Você que decide quem é o Senhor, se é o Eterno ou se é você mesmo, a sua carne. Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o Eterno. Aleluia. Quantos irmãos já sabiam que a oração era tão necessária assim, levantando? Quem não sabia? Então vocês estão mais feios ainda, porque vocês sabem que não faz, isso é rebelião. Estão pagando para sofrer. Só quem pode mudar isso é você, meu irmão, minha irmã. Não é esperando dias melhores, não. Não espere. As coisas só vão apertando. Começar a aparecer o reumatismo para os mais velhos, as dores, né? Começar a ter dificuldade de ajoelhar, as tarefas, as bênçãos materiais que nos dão, demanda mais trabalho, mais esforço, mais tempo. O tempo de orar é hoje, é agora. Faça uma aliança com o Eterno, um compromisso com Ele. Daqui 3 meses, se você perseverar, você vai me falar, pastor, verdadeiramente a oração muda as nossas vidas para melhor. Tudo se torna mais gostoso, o nosso relacionamento com o Eterno, quando nós passamos a viver uma vida diária de oração. Vamos orar?
Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento na tua presença e pela tua palavra que veio nos despertar acerca daquilo, Pai, que é a tua vontade melhor para nossas vidas. Eu oro pelos teus filhos e filhos que têm dificuldade, Pai, nessa área, e peço a Ti que os ajude, como sempre o Senhor ajuda aqueles que se propõem a buscar a Tua face e a Tua presença. Levante entre esses irmãos e essas irmãs verdadeiros vasos, instrumentos, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, aleluia, para o nosso bem, para o bem desta igreja, para o bem desta cidade, desse estado, deste país, deste planeta, Pai. Eu sei, aleluia, que o Senhor está em cada um de nós, naquilo que propôs em fazer, para a glória do Teu santo nome, Pai. Leva-nos em paz, debaixo da Tua bênção, da Tua shalom, o resto de Shabbat abençoado, também que saia repleto da Tua presença nessa bênção como está ensaiando. Nós te pedimos, Pai, tudo isso, em nome de Yeshua, Teu Filho. Amém e amém. Vamos recitar a bênção, levante a sua mão. O Eterno te abençoe e te guarde. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem do Eterno, que vem de Adonai. Isso tudo, Pai, nós pedimos, nós declaramos sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém.